Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa genial e reverente do direito. Nós hoje temos um tema muito bacana aqui no programa, que é a parte de convencimento do julgador. Sabe, o doutor João Vitor veio aqui, ele é especialista em tribunal do júri, que é o suprassumo da dificuldade na advocacia, e vai nos falar um pouco disso, né, Paulo? É isso, doutor João Vitor Batista Rodrigues. Ele é advogado criminalista, vice-presidente da Comissão de Assuntos do Júri da ANACRIM Minas Gerais e tem a especialidade que a gente super hipervaloriza, que é o tribuno do júri, que é o advogado que atua no tribunal do júri em defesa das pessoas. E é com muito prazer que a gente recebe aqui hoje, doutor. Muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo. Obrigado, Paula. Obrigado, Flávio. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite. Para mim é uma alegria, um privilégio, uma honra poder participar desse programa que é tradicionalíssimo, que eu sei, para falar um pouco daquilo que a gente gosta, né, sobre tribunal do júri, sobre as características que o advogado precisa ter para se sair bem no plenário. Eu, embora seja um jovem advogado, faço agora 5 anos de formado em dezembro, eu já comecei a atuar no Tribunal do Júri desde o primeiro mês em que eu peguei a minha carteira da ordem. E muito rapidamente eu consegui perceber que para o advogado criminalista, sobretudo aquele que quer atuar no Tribunal do Júri, o conhecimento da dogmática do direito penal, do direito processual penal, a gente estuda bastante, musculatura técnica é muito importante, mas atualmente não é suficiente para o advogado. É necessário que ele consiga adquirir conhecimento de outras áreas, ter uma bagagem muito maior do que só de direito para que ele consiga atuar bem no tribunal do júri. E a partir disso, eu comecei a procurar outras áreas do conhecimento, tentar fazer um tipo de leitura para além da dogmática do direito. E aí passei a aprender um pouco mais sobre neurociência, sobre psicologia e, sobretudo, sobre comunicação, que eu percebi que é fundamental para o advogado que trabalha no Tribunal do Júri. Até porque o Tribunal do Júri, diferentemente da Justiça Comum, você tem que convencer 7 pessoas, 7 jurados, né, que é o Conselho de Sentença, que não são técnicos. Podem até ser técnicos, pode até ter advogado no Conselho de Sentença, mas a ideia é que você pegue pessoas do povo para que eles julguem no alinhamento ético com a conduta da pessoa, até porque a gente fala que qualquer um pode matar qualquer outro, dependendo da situação. É um crime que não tem nada a ver com patrimônio, tem a ver, na maioria das vezes, com a situação emocional da pessoa. E aí, esse conhecimento acho que já começa na hora de você selecionar os jurados, né? Com certeza. Aqui no Brasil, a gente ainda, muito embora o Instituto do Júri aqui já tenha mais de 200 anos, a gente ainda está engatinhando para um processo verdadeiramente constitucional e democrático. Por exemplo, nos Estados Unidos, a escolha do júri, eles separam, às vezes, uma semana. Estuda as pessoas. O advogado, tanto o advogado de defesa quanto a acusação, tem a oportunidade de entrevistar os jurados, conhecer um pouco mais sobre a profissão, sobre a opinião política, inclusive, sobre aquilo que ele já respondeu no processo, a história de vida, a quantidade de filhos, quantos casamentos ele já teve. Então, nos Estados Unidos, eles têm uma liberdade maior para trabalhar o conselho de sentença. Aqui no Brasil, a gente, no momento da escolha dos jurados, é oportunizado ao advogado a recusa, assim, sem fundamento, de 3 jurados. Mas aqui, o juiz fala o nome do jurado, ele levanta e fala apenas a profissão. Aí, só para ficar mais claro, recusa de 3 jurados numa quantidade qual? Pois é. São quantos? São chamados 25 jurados. Então você vai recusar 3 em 25. São chamados 25, né? Tem que ter no mínimo 15 para iniciar a sessão. Iniciada a sessão é feito sorteio e o conselho de sentença é composto por 7. E nesse sorteio, muitas vezes ele acontece em questão de 15 minutos. O juiz fala o nome do jurado, ele levanta, fala a profissão e a gente tem que decidir naquele momento. E aí a gente vai de ouvido, falando assim, quem acusou matou mulher, então não quer mulher no conselho de sentença. Exatamente. Aí você vai mais ou menos por isso, mas
tateando em um processo muito precário. Muito né? precário. E outra coisa, o advogado entra em muita desvantagem, porque o promotor de justiça encarregado de determinado tribunal do júri, ele passa o mês inteiro com aquele conselho de sentença, com esses 25, e analisa, já sabe os julgamentos de outros, isso, aquilo outro e tal. Ele tem uma relação maior, então ele pode escolher de uma forma mais acertada. Eu queria esclarecer uma coisa, porque a gente tem um público grande de advogados, mas outro público de pessoas que não são da área de direito. Então, eu acho importante esclarecer o seguinte: Tribunal do Júri no Brasil, ele é usado para julgar crimes dolosos contra a vida. Ponto final. Porque a gente tem essa mística, né? Principalmente quem não é da área do direito, que tudo vai para o júri. Não, isso é coisa de filme americano. Aqui no Brasil é só o crime doloso contra a vida. O que é isso? É a pessoa que matou sem ser, né, por culpa, outra pessoa. Então, o júri hoje no Brasil só julga esse tipo de caso. O que é uma Exatamente. pena, até porque o julgamento pelo júri é um julgamento muito mais legítimo. Não é? Porque não envolve só os aspectos técnicos jurídicos da questão. Concordo em número, gênero e grau. Porque hoje nós temos um problema que é muito pouco trabalhado nas faculdades de Direito, que é exatamente o tema da nossa conversa hoje, que é a gente abordar outras áreas do conhecimento a fim de entender um pouco melhor o processo cognitivo da tomada de decisão. Então, quando você me fala que o júri ele tem um processo um pouco mais assim, ergonômico, quer dizer o seguinte: o juiz criminal, que está ali na vara atuando já há 10 anos com processo de tráfico, por exemplo, ele cria um viés. Um viés tendo em vista que ele está constantemente atuando com processos que têm o mesmo perfil de réu, a mesma faixa de idade, com histórias muito parecidas. Em regra, são pessoas que moram em comunidade, com baixa escolaridade, e isso cria no jogador um viés. Se ele tem uma tendência a condenar pessoas com esse tipo de perfil, quando chega o processo para ele olha aquele processo só como um número. Para ele já não importa mais analisar com calma e com cuidado, com cautela, as provas do processo. A partir do momento que ele pega a pessoa que tem aquele perfil, já cria o viés de que aquela pessoa faz parte do tráfico, ou é traficante, ou está envolvido com a criminalidade. O tribunal do júri, diferentemente, como os jurados chegam lá naquele momento, em regra, você consegue, muito embora eles são sorteados para participar durante o mês inteiro, o sorteio, muitas vezes, o jurado participa de um júri só durante o mês. Então ele não carrega em si esses vieses cognitivos que são tendenciosos na hora do julgamento. Então ele está mais aberto para ouvir as partes. E isso salva um processo. Porque, por exemplo, vamos entender a necessidade da gente estudar comunicação. Eu percebi que a palavra, ela não diz nada. A palavra em si própria, ela é um delírio. O que diz é o acordo estabelecido entre quem fala e quem ouve. Se não há acordo, não há comunicação. Então nós, que somos do meio jurídico, a gente tem uma forma de se comunicar. A gente se entende. Mas se você é advogado extremamente técnico, que estudou bastante, leu lá os artigos entre o 406 e o 497 que trata da regulamentação do Tribunal do Júri, e acha que com essa formalidade, de forma técnica, você vai conseguir se comunicar com o jurado, você está completamente enganado. Eu cito aí um exemplo do que você está falando da comunicação entre interlocutor e receptor. O que é? Nós temos determinados conceitos abertos no direito. Então, por exemplo, um conceito que já não é mais utilizado, mas é mulher honesta, que é um conceito super machista, mas é. Qual que é o conceito da mulher honesta? Hoje, mulher honesta não tem nada a ver com o comportamento sexual dela. Tem a ver com a produtividade dela na sociedade, com isso, com aquilo outro. Que ela é dona do nariz dela. Agora, há 30 anos atrás, a mulher podia ser rica, pagar todas tudo dela, trabalhadora e tal, mas se não tivesse um comportamento sexual adequado, ela era taxada de desonesta. Então, o que ele está falando é o seguinte: dependendo de onde que você vai, até a região, o termo que você utiliza é recepcionado pelo jurado de uma forma completamente diferente. Por exemplo, eu sei que no Nordeste, às vezes você fala solteira, é negócio de vaca que não dá leite.
Então, se você usa uma expressão desse tipo, você pode estar falando um discurso belíssimo, com conteúdo técnico muito eficaz, mas o receptor, que não tem aquele alcance técnico da terminologia que você está utilizando, ele vai ter uma interpretação completamente diferente, ou então simplesmente vai refutar o seu recurso porque é inatingível para ele. Exatamente. Sim, então, a gente entende que fazer um júri no Rio Grande do Norte é completamente diferente de fazer um júri no Rio Grande do Sul. E se o advogado não entende essa parte, a parte que ele tem que se adaptar, que ele tem que aprender formas de melhorar a sua comunicação, ele não vai se sair bem. E aí eu vou concluir a sua conclusão, estendendo ela um pouquinho mais, não só em relação aos jurados, mas também aos réus, ou também às partes envolvidas. Porque uma coisa é a motivação de uma pessoa no Rio Grande do Norte para cometer um crime de homicídio. Outra coisa é uma motivação de uma pessoa no centro de São Paulo para cometer um homicídio. As motivações são diferentes, né? O estado pessoal é diferente, o pensamento daquele indivíduo é diferente. Então, para você compreender esse seu réu também, deve ser necessária essa análise. Sem sombra de dúvida. Ou seja, só pegando... A reprovabilidade do ato depende do meio que está inserido. Varia completamente. Então, vamos dar um exemplo atual aqui, que é bem engraçado, e que um ato ilícito que foi praticado pelo Datena, que foi dar uma banquetada. É errado? Juridicamente, sim. Mas socialmente, você reprovaria a banquetada que o Datena deu no Pablo Marçal? Eu, enquanto pessoa, não reprovaria, porque se um cara chega pra mim e fala assim, ó, você não é homem pra fazer isso, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, eu não vou ter capacidade argumentativa pra falar com ele, não, você tá enganado, eu sou capaz sim, eu posso fazer tal. Não, o caminho mais próximo de você passar a sua mensagem é dar uma banquetada. Então... Ô Flávio, e não só você, milhares de pessoas, porque a repercussão que teve essa cadeirada para o Datena foi extremamente positiva, fazendo uma análise política. Isso. E o Pablo Marçal ao contrário, tanto que ele mudou a estratégia dele. Está errado, juridicamente. Se você pegar um juiz de direito que vai julgar sobre a técnica, vai falar, não, o Datena estava errado. Mas tem as excludentes de licitude e tal, que aí você pode... Agora, falando em juiz, aí me veio uma coisa à mente agora. Você percebe nesses júris que você faz no interior a postura do juiz quando ele é recém-chegado naquela comarca? Porque eu fico imaginando o seguinte, outro dia eu até falei isso em outro podcast que a gente gravou, eu fico imaginando o seguinte, o juiz nasceu em São Paulo, foi criado em São Paulo, aí ele passa no concurso em, sei lá, na Bahia, e ele vai trabalhar no interior da Bahia e vai julgar um caso de homicídio lá. Você acha que a história de vida dele vai influenciar nele ali, naquele rincão, julgando numa situação dessa? Sem sombra de dúvidas. E um problema que eu vejo no Brasil, e a crítica que eu faço, e é por isso que eu levanto essa bandeira, é por conta do seguinte: falta na nossa formação acadêmica um pouco mais de sensibilidade. Humanismo, exatamente. Então, assim, muitas vezes o juiz, o magistrado que acabou de passar no concurso é um excelente concurseiro, assim, tem conhecimento da dogmática do direito de forma excepcional, mas não tem formação humanística nenhuma. E se ele não tem essa sensibilidade, ele vai sair de São Paulo, vai pegar uma comarca, às vezes em outro estado, onde ele não conhece a realidade e não vai perceber essa diferença. Por isso que é necessário a gente estar discutindo sobre esse conhecimento interdisciplinar, para a gente mostrar para os acadêmicos, para os profissionais de direito, que não basta só o conhecimento em direito. Aí a gente sempre fala aqui que é o seguinte, a diferença do Estado de Direito para o Estado Democrático de Direito. O Estado de Direito é o Estado ditador, onde o direito é colocado e você tem que cumprir daquela forma. O nosso judiciário veio de um período ditatorial e não se legitimou depois da Constituição de 88. Então ele continua com esse viés autoritário, tanto que os juízes têm que ser só formados em direito, como se profissionais de outras áreas não conseguissem assimilar. Mas o que é? Você no direito você é treinado para ter uma visão estrita técnica, encaixou, subsumiu ao tipo, ferro. Tem algum excludente de ilicitude? Não. Você não é levado a ver o que levou a situação daquele delito.
No Estado democrático, a democracia é justamente isso, a construção da norma, ela tem que ter um objetivo social, de paz social, e não só de imposição. Porque existe muita canalice nas leis, no direito, né, que atendem determinados grupos. Então o juiz é treinado de não fazer essa análise social, porque em tese seria o legislativo que faria isso, então caberia ao juiz só cumprir. Mas como nós somos um Estado democrático, cabe ao juiz humanizar a aplicação da lei em qualquer caso também, porque nós temos o princípio da dignidade da pessoa humana, mas os é uma valores utopia, sociais do né? trabalho. Não, mas nós temos que caminhar para lá. Sim. E aí, quando o doutor João vem com essa visão, me deixa muito esperançoso, principalmente na mocidade. Né, nós temos que reformular a visão do direito e a visão de convencimento, principalmente. É verdade, com certeza. Eu costumo dizer que quem sabe só de direito não sabe nem de direito. Essa é uma máxima que para mim vale demais. Por isso, se você não entende como funciona o processo de tomada de decisão de uma pessoa, você está fadado ao fracasso. Tá, explica pra gente esse processo de conhecimento, por favor. Vamos tentar imaginar Convencimento. a seguinte questão, que hoje quem cuida disso é a neurociência. A neurociência já entendeu que o nosso cérebro é uma máquina de construir padrões. Ele é preguiçoso. Ele sempre tenta achar o caminho mais fácil ou o caminho mais rápido para tomar uma decisão. Ou seja, a gente funciona com base de preconceitos. Exatamente. Preconceitos. E aí, se o advogado não conhece alguns desses conceitos, que são os vieses que nós temos ao tomar uma decisão, ele acaba ficando bem atrasado, ou então fica prejudicado no momento de convencer alguém. Vou dar um exemplo, Flávio. Existe um viés que é chamado de viés de custo. O que ele quer dizer? Imagina um estudante de medicina, que o curso de medicina ele tem 12 períodos, portanto 6 anos. Ele fez 10 períodos, está no 5º ano, mas ele descobriu que não é aquilo que ele quer levar para a vida dele, ele não quer seguir na área da medicina. Mas muitas vezes ele vai preferir seguir por conta do custo que ele já teve, da energia que ele já demandou durante os 5 anos, então ele vai preferir encerrar e seguir a carreira de médico por conta de um viés, que é o viés de custo. A gente já demandou muita energia para aquilo, agora a gente não quer voltar atrás, a gente não quer desistir. Outro viés que é muito importante é o viés de atenção. O júri, em regra, aqui no Brasil, ele tende a começar um dia e terminar naquele mesmo dia. Às vezes começa ali por volta de 8 da manhã e termina às 6 da tarde. Durante os debates, o advogado fala na primeira fase 1h30, o promotor também fala 1h30. Então, é inevitável que durante, vamos imaginar, 10 horas, 12 horas de plenário, ninguém consegue prestar atenção em tudo que foi falado durante aquelas 10 horas, por conta do viés de atenção. O nosso cérebro, ele tende a prestar atenção naquilo que ele acha mais interessante, naquilo que ele gosta mais, no tipo de perfil que chama a atenção dele. Então, a gente sabendo que existe esse viés de atenção, a gente tende a prestar mais atenção naquilo que é importante e enfatizar para o jurado. Não adianta o advogado achar que tudo é importante, que durante aquelas 10 horas ele vai ter atenção direta dos jurados, porque ele não vai ter. Então essa é a importância da gente entender sobre os vieses. Para além desses vieses, existe a dissonância cognitiva, e essa parte é excepcional para a gente entender. Como é que a dissonância cognitiva trabalha? O nosso cérebro, ele demanda de coerência, ele adora coerência. Ele odeia quando alguma coisa em que ele acredita que seja verdade e a gente tem um ato, uma ação, uma postura que vai contra os nossos valores ou a nossa postura. Isso gera um desconforto na gente. Então vou dar um exemplo. A pessoa que é fumante e esse fumante sabe dos malefícios do cigarro, mas ele continua fumando. Se ele simplesmente fuma sem trazer para o cérebro dele uma justificativa para aquilo, ele acaba gerando um desconforto muito grande. Então, por exemplo, eu sou fumante e sei que o cigarro faz mal, mas constantemente eu estou assim, mas o cigarro me relaxa. Mas eu paro a hora... Então a gente está constantemente justificando as nossas incoerências. Então quando a gente pega um tribunal do júri, em que o jurado já tem uma percepção, um preconceito, um pré-julgamento do nosso cliente, e a gente pega ali um ponto importante que contradiz aquilo, a gente gera dissonância cognitiva no jurado. Vai gerar um incômodo na cabeça dele. E a partir dali ele tem
apenas assim, duas formas, duas consequências de resolver aquilo. Ou ele vai tentar se manter com essa dissonância e vai ficar desconfortável o júri inteiro, ou ele vai buscar elementos que vai reafirmar e justificar aquilo. E aí, se o advogado não tem conhecimento de que isso acontece dentro do cérebro do jurado, ele fica um passo atrás. Engraçado, nós tivemos quarta-feira um encontro em que nós reafirmamos mais ou menos isso. Nós estávamos conversando sobre o comportamento humano, que o homem é prisioneiro da sua ética. Ética nesse sentido, o seu julgamento com seus valores morais, o que é certo e errado. Então você só age certo. Para você estar em tranquilidade, você só age certo de acordo com os seus valores. Não é? E os valores são construídos. Por isso que até às vezes dá tanta idiosincrasia nos seus comportamentos. Porque você pensa, mas às vezes por outros motivos você age de uma forma diferente. E aí você passa a tentar adequar seus valores à ação que você tomou, e aí você muda a sua percepção de certo e errado. Aí, baseado nisso, é muito importante aí já, desde o início, a postura do advogado também. Exatamente. E o lugar que está. Porque eu via, quando eu tinha rabo de cavalo e barba grande, dependendo do lugar que eu chegava, as pessoas nem olhavam para mim. É um negócio interessante, né? Eu vi o que é exclusão social por ser diferente, por ter barba grande e cabelo grande no meio do direito. Isso é incomum, né? E aí eu reafirmo, não como prazer pessoal de você se apresentar do jeito que você quiser, mas você está representando uma pessoa. Exatamente. E aí queria que você explicasse essa parte também. Não, e isso demonstra e esclarece muito bem essa questão dos vieses. E não adianta a gente tentar imaginar um cenário ideal onde o ser humano atua de forma sem preconceitos nenhum, de forma isonômica, que ele vai olhar de igualdade com todo mundo. Não vai, somos escravos. Qualquer juiz, promotor e desembargador age dessa forma também. Porque na hora que ele vai estar fazendo a sentença, fazendo o acórdão dele, ele vai estar projetando todos os preconceitos, todos os valores morais dele naquilo que ele faz a interpretação do direito. Exatamente. Então é muito importante a gente debater sobre isso, porque a faculdade não fala. Eu li um artigo científico durante a graduação, muito interessante, que falava o mito da neutralidade científica, onde ele fala que, inclusive, a ciência não é neutra, não é imparcial. O objetivo dela é tentar descortinar, tentar se despir ao máximo dos vieses da bagagem daquele que está fazendo a pesquisa, mas mesmo assim não consegue de forma suficiente. Sempre a pessoa que está analisando traz um pouco da sua ótica, um pouco da sua bagagem, um pouco do seu viés. Não tem jeito, assim, não é totalmente isento. Via de pesquisa de medicamentos aí que os laboratórios projetam, eles investem em determinadas pesquisas, e outras de remédios que sejam autossustentáveis e baratos não investem. É um viés ideológico. Tá entendendo? Não estou falando que está errado, o dinheiro é deles, eles colocam onde que eles quiserem. Mas a gente, que tem uma percepção crítica um pouco maior, a gente tem que saber disso. Só nem toda informação, porque é científica, é a mais adequada e a certa. E nós? Ninguém hoje promove uma pesquisa de tipos humanos, como se fosse uma classificação de tipos humanos. Por quê? Porque isso daí já está superado. Mas pode ser que determinadas doenças acometam mais determinada população ou outra, mas isso não é incentivado. Por um motivo óbvio, que é de igualdade entre todos os humanos. Sim. Uma igualdade formal. Mas materialmente nós sabemos que todos somos desiguais. E nós, enquanto advogados, não vamos usar isso a nosso favor? Claro que vamos. Eu tenho uma percepção. Quando eu formei, eu era extremamente agressiva. Muito combativa, muito agressiva. Já era da minha própria natureza, não era nem por causa do direito, não. Eu já vinha disso. E aí, ao longo desses anos todos de trabalho, eu fui percebendo que para mim e para o meu cliente era muito mais benéfico eu criar uma empatia com o julgador do que uma antipatia.
Isso eu aprendi na marra, não foi estudando. Mas eu tenho essa percepção hoje, assim, e aí a gente trazendo isso para o júri, eu acho que o advogado ele tem que ter essa empatia. Para ele e para o cliente dele, junto aos jurados, junto ao Ministério Público, junto ao juiz, e mais, isso é impressão minha, pessoal, tá? Esses advogados muito agressivos, que fazem aquela confusão, eu acho que aquela pirotecnia exagerada, eu acho que a vez deles passou. Tem que evoluir nesse aspecto, porque se você vai hoje, você é advogado recém-formado, quer entrar para o júri, usando esses artifícios, tá aqui o doutor João, que não me deixe mentir, que estuda sobre isso, né? Não é o melhor caminho mais. Só te interromper um pouquinho, só deixar que senão a piada perde. Pela cara ele vai me zoar. A piada perde o Olha a Mas é o cara. seguinte, realmente eu concordo com ela era muito agressiva. Tanto que é o seguinte, a impressão que eu tive é que eu casei com uma gatinha. Entendeu? Sabe? Mas no dia seguinte tinha uma jaguatirica lá no lugar E dela. olha que eu casei, não era advogado ainda, tá? Olha, que isso, velho? O bicho é. Não, mas é porque Mas você domou a fé. Mas aí é o quê? Eu me subsumi aos interesses. Na verdade é o quê? História de vida, é exatamente o que nós estamos falando. Né? Eu Claro. vim com uma história de vida difícil e cheguei num momento que eu achava que eu só ia conseguir as coisas no grito. João, e aí, como é que o advogado se prepara para isso? Porque aí nós já vimos, você já sabe, eu vou ter que convencer um monte de gente que eu não conheço de um júri que eu não posso selecionar completamente o viés que eu quero. O que eu faço? Eu vou O que separar. você, advogado, como... Eu vou separar isso em 2 pontos. O primeiro deles vai ao encontro daquilo que a Paula falou, sobre a formação, como ela foi forjada, a personalidade dela, como que era de ser combativa, de ser, né, até às vezes agressiva. Demais. E ela percebeu com o tempo que isso não era muito eficiente. Acabei de ler um livro recente que chama A Mente Moralista. É uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, onde 2 pesquisadores, um estava tentando refutar a hipótese do outro no seguinte sentido. O nosso senso daquilo que é certo e errado, daquilo que é justo, ele é construído ou a gente já nasce com um pequeno viés ali do que é certo e errado? E eles começaram a fazer alguns testes. Esses testes eram um questionário que eles passavam para as pessoas durante vários anos, em vários locais do mundo, com várias idades. Eu achei um muito interessante, que foi feito com crianças numa escola de 4 anos, era a idade das crianças. E a pergunta era a seguinte, se nessa escola é obrigatório o uso de uniforme, mas um coleguinha vai para a aula sem usar uniforme, esse coleguinha, tá certo ou tá errado? Aí a grande maioria esmagadora, tá errado, tá errado, tá errado. Aí a segunda pergunta era, mas e se um professor autorizou que esse coleguinha fosse sem uniforme? Poderia? Aí você falou, poderia. Né? Se o professor, que é a autoridade lá, autorizou, beleza, não tem problema. Aí falou assim, tá, mas e no momento do recreio, tem um balanço. Tem uma criancinha balançando, mas a outra quer ir lá e quer balançar. Essa criancinha vai lá, empurra a outra, e pega esse balanço e começa a balançar. Essa criancinha fez certo? Aí todos dizem, não, essa criança fez errado. Aí o outro questionário, mas e se o professor autorizou ele lá empurrar essa criancinha? E para nossa surpresa, todo mundo falou que estaria errado da mesma forma. Então assim, eu acredito que nessas criancinhas de 4 anos não houve uma educação formal onde o pai falou que poderia ou não poderia ser feito. Talvez tenha começado. Começado, mas tem um senso. E ele fala que esse senso, geralmente quando é criança, que é bebê, ele está muito relacionado a dano físico. Porque, por exemplo, se você tem um bebê recém-nascido e ele está num ambiente calmo e tranquilo, ele fica bem. Mas se há uma briga, uma discussão naquele ambiente, ele já começa a chorar. Então vem um pouco numa carga até biológica, um senso do que é certo e errado. Mas o homem, né, o ser humano, ele tem uma carga emocional muito grande. Então a gente erra ao pensar que uma construção de um argumento simplesmente lógico, a gente ganha em qualquer discussão. Então você, muitas vezes, poderia ser um pouco mais agressivo e combativo porque você estava com a razão. E aí você achou que você ia, mas não é assim que o ser humano funciona. Mesmo ele entendendo que ele estava com a razão, ele com tomou honestidade que naquela época eu era muito mais autêntica e verdadeira do que eu sou hoje. Hoje eu posso te dizer que em determinadas situações eu estou sendo simulada. Mas por quê? Porque eu aprendi Porque profissionalmente que você é exigido, profissionalmente é melhor para o meu cliente que eu seja mais
É porque Né? você entendeu um pouco mais sobre o bicho humano. Mas eu era Você muito- entendeu sobre conceitos sociais. Pra você ver, outro dia eu estava fazendo audiência do INSS, não posso falar onde nem nada. Tô de gravata, tô de tal, audiência virtual. O juiz vira para mim e fala assim: doutor, você não vai colocar o paletó não? Se fosse há 20 anos atrás, eu tinha simplesmente falado assim: não vou colocar não. Mas aí, no alto dos meus 30 anos de serviço e tal, eu falei: quer saber? É muito menos trabalho para mim botar esse paletó. Eu botei o paletó e fui para lá. Puto. Mas fui. Também, né? Mas falei: não, o que ele quer é mais fácil. Mas aí, aquele negócio, a gente vai se dominando. Não, mas isso é porque você viu uma certa vantagem nisso. Porque ninguém toma uma decisão, simplesmente eu vou ficar por baixo. Você viu que colocar o paletó de alguma forma iria... Ou talvez iria evitar, né, um desgaste ali naquele momento. E alguma coisa você ia ter como vantagem para tomar essa decisão. Aí, continuando sobre a questão da forma, né, do processo de tomada de decisão, a pessoa que é mais agressiva, ela acha que está com a razão. E a gente pensa que na construção de um raciocínio lógico, a gente sempre vai ganhar. Mas o ser humano não vai pela lógica. Existe uma carga emocional muito grande. E quando a gente passa a entender sobre isso, a gente passa, vou dar um exemplo do tribunal do júri. Existe um viés que se chama viés de ancoragem. O que isso quer dizer? Uma pessoa chega, um jurado foi sorteado, nunca participou de nenhum tipo de julgamento, senta na cadeirinha às 8 da manhã esperando o início dos trabalhos. Ali ele está completamente perdido. O cérebro dele ali está buscando qualquer tipo de informação para ele se ancorar. E aí gera o viés de ancoragem. E aí o que acontece? Se chega o advogado já brigando, se chega aquele réu sem estar preparado, isso que eu penso. sabe, com uma roupa da SUAP ou algemado, isso tudo contamina o processo de tomada de decisão. Então, se você entende sobre viés, eu falei agora o viés de ancoragem. Se chega um advogado bem apresentado, educado, que cumprimenta todo mundo, né, que é um cara agradável, que faz uma piadinha aqui. Se chega o réu completamente respeitoso naquele ambiente, com uma roupa adequada, cara, muda o jogo. Muda o jogo, porque a gente entende que a gente está, de certa forma, manipulando o processo de tomada de decisão, porque a gente entende como que o cérebro funciona. E aí eu vou te falar uma coisa que eu já falei aqui, quase me bateram, mas eu acho que encaixa perfeitamente nessa situação. O réu tem que ser tratado com dignidade. Tem que ser permitido que ele se apresente com dignidade. Bem vestido, sem aquele trem de ficar olhando pro chão, eu odeio aquilo. Olha pro chão, aí chega com o réu, enfia o réu na parede, manda o cara ficar olhando pra parede. Toda vez que eu falo isso aqui, o povo me xinga, manda eu levar os réus todos pra minha casa. Não, eu quero poder. Mas entra isso. Uma coisa é você, enquanto jurado, receber um réu que você vai julgar, bem vestido, limpo, aciado, com a barba feita, cabelo cortado, bonitinho, sem algema. Outra coisa é você receber um cara todo vestido de vermelho, com chinelo de dedo, cabeça raspada, olhando pra baixo, algemado. É totalmente diferente. Completamente diferente. Eu falo o seguinte: tribunal do júri, o cara te julga por uma foto. Ou então um pequeno filme, que são aquelas 2 horas, 3 horas, 5 horas de plenário de júri. Ele não vai a fundo saber quem você é. Cabe ao advogado tentar fazer isso. Mas, então, se você puder passar um retoque na foto, fica melhor, porque ele não vai ter condição de saber quem que é o João Vitor, da onde que veio, que família que te criou, onde você estudou, quais são as questões que te acompanharam durante a sua vida, por que você fez isso. O cara não tem condição disso, porque, na verdade, a justiça brasileira é para legitimar a desigualdade social. A estrutura do nosso judiciário só legitima isso, é só para legitimar, para você falar assim: não, me tomaram tudo que eu tinha, mas está certo, porque foi a justiça que mandou. Entendeu? Esse o viés ideológico da nossa justiça. É de exclusão social. Exatamente. Então, nosso processo, evoluiu muito pouco depois da Constituição. Nosso processo, mesmo o processo de júri, ele não acompanhou a legitimação democrática dos processos.
e dos atos judiciais. Isso tem que ser mudado. Mas enquanto não muda, nós temos que julgar na regra. A gente trabalha com o que tem. Isso. A gente trabalha com o que tem. Mas eu acredito que os advogados aqui ainda não conseguiram entender a necessidade disso tudo. A Paula trouxe um exemplo aqui que para mim é a maior chateação da minha vida. Quando eu passei a estudar direito, foi entender que no Brasil não existem dois princípios que são fundamentais. O primeiro, da inocência. Isso não existe aqui. Como que o pessoal está reclamando da postura do réu que está para ser julgado? Se quer a condenação, ali é a oportunidade dele esclarecer, às vezes não. Cara, a gente está em processo ainda. E o pessoal achando ruim da roupa que o réu vai utilizar. Presunção de inocência no Brasil não existe. E outro é o processo, o sistema acusatório. Né? Infelizmente não há validade de arma nenhuma. Como o promotor de justiça fica ao lado do juiz? E a defesa lá no cantinho afastada. Então está tudo contra a gente. Por isso, mais uma vez, reafirmo a necessidade do advogado aprender sobre isso. A comunicação não verbal, ela corresponde a 70% da comunicação. Então, aqui no Brasil, a gente, evidentemente que um advogado bem preparado, ele jamais, a depender das circunstâncias, vai deixar o cliente dele chegar para o júri com a roupa da suave. Mas isso ainda é o básico do básico do básico. Nos Estados Unidos, há uma preparação de réu que é absurda a preparação que eles fazem. É a cor do cabelo, é se é com barba ou sem barba, é a roupa que ele vai utilizar, é a cor que ele vai utilizar. Existe uma pesquisa, eu até li ela recentemente, em que nos Estados Unidos existe uma tendência em absolver 60% a mais de réus que usam óculos de grau. Uma carinha de intelectual, será que é isso? É claro que é. Isso faz toda a diferença. E aí chega seu cliente lá sem ter preparado nada. Sem saber nem o que está esperando ele ali, com uma cara fechada, olhando para baixo. Como é que você prepara um cliente se você vai no presídio visitar o cliente e tem um agente em cima de você olhando sua cara? Pois é. Tem jeito, então, você assim, vai preparar o cara como? A plenitude de defesa, ela fica prejudicada. Mas cabe ao advogado tentar se aproveitar ao máximo disso que a gente tem. Não dá para o advogado não ter postura no plenário do júri. Doutor, como é que nós vamos fazer se esse povo resolver que o júri vai poder ser virtual? Não, isso é um absurdo. Porém, eu não fico mais assustado com a estupidez humana, de verdade, com todo respeito ao STF. Outro dia mas o senador não veio ficaria ele surpreso. Falou, pois é, eu ando medrosa. Ele falou um negócio que a gente tem razão, a gente tem que se unir e reivindicar esse tipo de coisa o tempo inteiro. Verdade. Porque, infelizmente, nossa classe é desunida. Verdade. E a gente até tem pequenos grupos que se apoiam e tudo, mas se você olhar o Brasil como um todo, advogado não apoia advogado. E isso me preocupa demais, porque começa a fazer os júris isolados, se começar a fazer, daqui a pouco tá todo mundo fazendo e a gente tá tendo que fazer isso virtualmente e é muito difícil você convencer um júri, tanto para nós quanto para o Ministério Público, de forma legítima à distância. Com certeza. Né? Vai ser difícil. Eu tenho essa preocupação legítima. E agora, olhando para esse olhar seu de que tem essa comunicação não verbal, que a presença, a forma de se portar, de se posicionar, de falar, acho que até o timbre de voz faz diferença. O timbre de voz. Existe uma questão na neurociência que é interessantíssima. Uma técnica que chama rapport. O que é rapport? Nós temos neurônios espelhos. Então, a partir do momento que você está conversando com alguém, se comunicando, se você direcionar o seu tronco para o tronco da pessoa e espelhar os movimentos dela, se a pessoa cruza os braços, você cruza também. Se a pessoa coça a orelha, você coça também. Você vai passar a espelhar os movimentos dessa pessoa. Ela não percebe, mas o cérebro dela vai se sentir confortável com esse espelho. E vai ter uma E ela vai se confiança, comunicar, ela vai se conectar com quem você está falando. Como você faz isso de forma virtual? Não faz. Não, e outra, forma virtual você não controla determinadas pressões sobre o réu que podem estar acontecendo. Sim. Por mais que o pessoal não fale, aquele processo que você atuou, que o cara foi ouvido do presídio. O juiz, está tudo bem? Tá tudo bem. Dois agentes de gay vai falar que não. Mas pro juiz tá bom, pro CNJ tá bom, pro judiciário tá bom, por quê? Porque é o viés da justiça brasileira. Quando o dinheiro não dá,
o que se faz? Ao invés de aumentar a capacidade de atendimento no judiciário, eles fazem uma restrição no exercício do direito. Inconstitucional. Mas quem fala da última palavra de constitucionalidade no sistema jurídico é o STF. A o STF fala, não, o direito pode ser recortado, porque a interpretação da Constituição é uma interpretação assim, assado e tal, e aí acaba por legitimar o corte econômico do exercício do direito. E nós, porque não temos quase direito constitucional também na escola, a gente tem uma escola que é baseada no direito patrimonial, no direito civil, e aí depois você é julgado no mercado de trabalho, e aí você começa a ter uma interpretação um pouco diferente. Fala, ué, peraí, os valores do nosso direito não são só os valores patrimoniais, não. Existem outros valores que estão acima, a dignidade da pessoa humana, a igualdade, a libertação dos que são, de uma forma ou de outra, oprimidos. Isso é viés democrático. Mas aí não é ensinado na escola. Você vai aprender depois na base E quem vai aprender isso? Os advogados. Porque o advogado é o seu cliente, doutor João, que chega lá e abre o coração. Doutor, aconteceu isso. Aí você vai ver, peraí, esse valor não foi me passado na escola, não. Agora, o juiz, o promotor e tal, ele não tem isso, porque o cliente dele é o inimigo. É o negócio dos afarões do direito penal do inimigo. É isso, o Estado enxerga o delinquente, quem delinquiu de qualquer forma, o violador de qualquer norma, como inimigo do staff. Não é, tá entendendo? Mas isso quem capta é o advogado. Nós é que mudamos o sistema. O senhor, quando chega o cliente lá e abre o coração, você fala, peraí, tá errado. Juridicamente você não tem nem argumento porque você não estudou, você vai procurar. Mas o sentimento, é o que você falou, o sentimento de injustiça, de estar errado, isso aí bate fundo no coração do advogado. Você vê a dificuldade do nosso trabalho, né? Sobretudo aqui no Brasil. Não é fácil. E o advogado não dá para ele achar, né, que fazendo o básico do básico, sem ter uma leitura complementar, sem ter conhecimento político, sem estar vendo o que está acontecendo, ele vai se dar bem, porque não vai. O Brasil não é para amadores, não. De fato. Não, e eu falava com meus alunos, e a advocacia é muito mais difícil pelo seguinte, você sempre tem uma parte opositora, e ela está esperando o seu erro. A parte opositora está esperando. Então, o direito, se você escreve errado, o outro advogado já vai pegar, nossa, ele escreveu abacaxi com 2 S, com CH, tá entendendo? E malha. Então, não é igual das profissões que você pode consultar tranquilo, você não tem ninguém se opondo, não. Agora você imagina no júri, né? Que é no júri quem erra primeiro perde. Ali você está pisando em ovos. E outras partes estão esperando para te detonar e sem dó nem piedade. O júri, eu já fiz e tal, não é para amador. Não é. E não é para você fazer os primeiros júris sem ninguém para te auxiliar. Com certeza. A não ser que eu me convencia disso no início, e é um negócio para o jovem advogado saber, e eu vou abrir meu coração aqui para vocês, que era o seguinte. Eu não tinha a competência que eu tenho hoje e tal, assim, mas no início de carreira, há 30 anos atrás. Só que eu pensava o seguinte, eu sou o melhor que esse cara pode ter, com todas as minhas limitações, tá entendendo? Então eu vou fazer o que der para ele, de coração, sou leal a ele, e eu estou oferecendo o melhor dos mundos para ele, porque ele não pode contratar o Dr. João, o Lúcio Adolfo ou outras pessoas, tá entendendo? Mas ele pode me contratar. Então, na época que eu advogava, eu falava isso e é realmente. Mas não existe característica melhor para um advogado que não seja essa empatia, vontade de trabalhar, coragem, vontade de resolver. Com certeza, e coragem. Porque não é todo mundo que tem coragem de subir numa tribuna e fazer uma defesa, principalmente se for sozinho. É muito difícil. Paula, aí você tocou num ponto importante que eu também costumo, sempre que eu posso, abordar, é sobre vocação. Tem isso também. Não só para advocacia, mas para quem vai fazer um concurso público. Cara, tenta achar a sua praia. Todo mundo tem seu lugar ao sol. Não tem necessidade de você, às vezes, por dinheiro, sentar numa cadeira de juiz ou de promotor, de defensor, ou querer advogar,
sem ter paixão por aquilo, não vai dar certo. Por isso que tem Não. juízes e juízes, promotores e promotores. Não dá é pra certo, qualquer um. não dá certo mesmo. Aí, quanto a essas questões, essas características que a gente precisa desenvolver, considerando agora essa questão do plenário do júri, a gente entende que a comunicação, ela não é só a verbal, não é só aquilo que a gente fala. Toda a construção, toda a atmosfera que é construída no plenário do júri contribui e auxilia para o convencimento, para o jurado absorver uma prova, para o jurado poder entender, um olho no olho para ele poder sentir. E você falou sobre os perfis, né, das pessoas que a gente tem que entender. Na psicologia, eles desenvolveram algumas técnicas para a gente poder entender como uma pessoa capta informação. Então, eles dividiram em 3 tipos. E se o advogado não sabe disso, mais uma vez ele fica para trás. A gente vai apresentar uma tese no tribunal do júri. A gente vai apresentar uma história, né, vai apresentar um fato, que é jurídico, mas a gente precisa, muito mais do que falar, é como falar para o jurado sobre aquilo que aconteceu. E aí tem diversas formas da gente fazer isso. Existe algo muito interessante que eu também estou estudando, que é feita por roteiristas de cinema. Os roteiristas de cinema, eles têm uma forma de escrever filme, que essa forma chama a trajetória do herói, a jornada do herói, ou melhor. Então existe uma forma de você pegar qualquer história e colocar ela numa ordem como, por exemplo, apresentação dos personagens, chamamento para a aventura, as dificuldades que a pessoa teve e depois a resolução daquilo que aconteceu. Genial. Existe uma forma de você colocar a história e aí o advogado, com a sua capacidade, vai fazer uma analogia, vai conseguir se adequar para o processo, mas existe uma forma de você contar. E a jornada do herói, é excelente para o advogado utilizar no tribunal do júri. Então, assim, na jornada de herói da forma técnica, mas elas são 12 passos. Eu não sei os 12 passos aqui de cor, mas se a gente consegue entender que a primeira parte do processo, na hora da fala do advogado, é apresentar os personagens, se a gente entende que uma pessoa, para tomar uma decisão, ela precisa conhecer aquilo que ela está julgando, a primeira parte é falar, meu cliente, ele nasceu na cidade tal, a história dele é essa, ele foi criado por tal, a família dele era assim, Os assado. sofrimentos, as Você mazelas. precisa contextualizar para a pessoa sentir que ela está julgando uma legal. pessoa, não está julgando um objeto, não é só um número de processo. E a forma como a gente tem de fazer o advogado, ou melhor, o jurado absorver isso, é entender que existem 3 formas que a psicologia descreve de absorção de conhecimento. A primeira delas é a pessoa que é visual. Tem gente que só entende quando ela vê. A gente fica lá falando, a pessoa não presta atenção em nada, mas quando você passa um vídeo, a pessoa vai lá e presta atenção. A pessoa adora ver o que está acontecendo. Agora, se você só fica falando, a pessoa não pega muito. Tem a pessoa que ela é mais auditiva. Tem pessoa que você pode passar vídeo lá, vai dar sono nela, ela não vai pegar nada. Mas se você falar, se você chama ela pelo nome, se você chama a atenção dela pelo seu tom de voz, pela forma como você conta, ela presta atenção em tudo. E tem a pessoa que é sinestésica. A pessoa sinestésica, ela não é nem auditiva nem visual, ela é sentimental. Então, por exemplo, se você conta assim, antes do réu esfaquear o cliente, ele passou num bar, tomou cerveja, se embebedou, passou mal e vomitou. Esses sentimentos que você vai contando fazem com que a pessoa preste mais atenção e absorva. Então tem pessoas que absorvem pelo visual, pessoa que absorve pelo auditivo e pessoa pelo sentimento. Então, se o advogado sabe disso, ele vai usar recurso visual, porque ele sabe que algum jurado pode ser assim. Ele vai usar, vai aprender mais sobre oratória, vai entender a importância de chamar alguém pelo nome, que você chama a atenção dela, vai entender a importância de conseguir colocar a história de forma cronológica, usando a jornada do herói, por exemplo, e fazer também a contextualização sobre o sentimento. O meu cliente foi traído. Naquele momento que ele foi traído, para ele o mundo acabou, porque ele amava aquela mulher e ele sentiu isso. E aí você vai passando essas emoções, você começa a se conectar com o jurado. Então, assim, a maravilha, né, aquilo que é a minha paixão no tribunal do júri, tá aí. Tá muito além do que está lá no 406 ao 497. E eu ouso dizer que se eu for conversar com 90% dos advogados, pouquíssimos deles sabem de forma técnica
sobre dissonância cognitiva, sobre viés cognitivos, né? Se ele sabe usar isso, Pode viés até ter a cognitivos. percepção igual eu tive, que eu tive que mudar minha postura, mas é sensitiva, Mas não sabe não é, tecnicamente não é ali por que aquilo funciona, muito por que legal, que não muito funciona. legal. E isso é maravilhoso. E hoje eu tenho me dedicado muito para estudar isso, para entender um pouco mais de pessoas. Isso. Doutor João Vitor, o Davi já está reclamando ali do tempo, né? Tá, Davi, ele leva a culpa toda vez, né? Antes de passar as considerações finais, eu gostaria de te agradecer, pedir pessoal para curtir, comentar e compartilhar. Vai estar os contatos do Dr. João vão estar aí no rodapé do vídeo, então se alguém precisar, eu acredito que possa entrar em contato Claro. com qualquer dúvida e qualquer esclarecimento. Troca de materiais. Eu acho que você Não vai ter que dar esgotou. umas aulas sobre isso. Não esgotamos o tema, nós provavelmente vamos te chamar para voltar aqui daqui a um tempo para a gente fazer, mas eu fiquei muito animado com essas novas perspectivas e a nova sensibilidade da advocacia, porque isso é uma evolução democrática. Não é? Você não está mais no Estado de Direito, a norma é essa, não, o Estado é democrático, eu tenho que contextualizar ali para o Davi, poxa, da onde que ele veio, como é que foi a situação dele, para a gente colocar essa norma. Uma briga de vizinho, por exemplo, não é mais, vou só passar a treina aqui, olha, não, tem que ver como é que essa briga sai, porque todo conflito objetivo tem como fundamento um conflito subjetivo anterior, né? Eu que não gosto de fulano e aí vou disputar com ele essa caneca, isso, aquilo outro. Então, essas novas perspectivas nos levam à convicção de que o judiciário tem que ser reformulado para se legitimar ao Estado democrático de direito. A estrutura, o processo, por exemplo, no processo civil, o direito material ele tem que estar acima do direito processual. Tá entendendo? E não, se a gente vê aí grandes operadores dando prejuízo para todo mundo, o judiciário amarrado de mãos e pés amarrados. Então, né, Paulo? O que você acha? Eu queria te dar os parabéns. Obrigado. Primeiro porque me surpreendeu muito quando você disse pra gente que você tem poucos anos de advocacia. A gente tem visto tantos advogados com 20 anos, 30 anos que se dedicam. Não estou fazendo uma crítica, mas assim, a sua dedicação, seu empenho, seu conhecimento, sua postura são dignas de realmente te dar os parabéns. E mais, em mundos de inteligência artificial, onde grande parte dos advogados estão preocupados com a inteligência artificial tomar os nossos lugares, eu vejo uma pessoa que está preocupada com a humanização das pessoas, com a sensibilidade das pessoas. Isso realmente é digno de te dar os parabéns, porque isso é muito importante nos dias de hoje. As pessoas querem aprender a lidar com a inteligência artificial para ter que cada dia menos lidar com o ser humano, e você está preocupado com o contrário. Né? Você está preocupado com a sensibilidade, cada um com a forma de ver, com a forma de perceber. Isso realmente é um grande valor, pessoal. Parabéns. Paula, obrigado. Flávio, também quero agradecer demais pelo convite. Para mim foi uma satisfação enorme nosso bate-papo. Eu queria finalizar falando um pouco de comunicação, deixando um pensamento rápido aqui de forma figurativa sobre o tema e sobre comunicação, porque eu descobri que a palavra é uma roupa que a gente veste. Tem quem usa roupa curta, tem quem usa palavras em excesso, tem quem joga palavra fora. Alguns usam palavras caras, mas poucos usam palavras raras. Tem quem nunca troca, tem quem usa a dos outros, mas a maioria nem sabe o que veste. Há quem sabe, mas finge que não. A maioria não sabe usar a roupa certa para aquela ocasião. Tem gente que estraga tudo que veste. E você? Com qual palavra você se despe? Obrigado. Muito bem, parabéns. Obrigada.